Fala pessoal, antes de continuar esse episódio, eu gostaria de apresentar para vocês os patrocinadores da terceira temporada do Rafa Podcast. Empresas e empresários que confiam a sua marca conosco. Gostaria de deixar aqui meu grande abraço. Dr. Paulo Oliveira e Clínica Novance, Ortobon Resende, Casa das Frutas Resende, Monalisa Jales Veterinária, Toga Ambiental, Decor Colors Resende e Mamute Energy Drink. E assim como essas marcas que acreditam e acreditaram no nosso podcast, você também pode atrelar a sua marca aqui no Rafa Podcast. Escaneie o QR Code, faça contato com a nossa equipe e também atrele a sua marca ao nosso podcast. E bora pro episódio. Bem, estamos de volta na terceira temporada do Rafa Podcast. Que saudade que eu estava de voltar para essa mesa e começar a gravar novamente. E primeiramente, antes de começar aqui nosso episódio, eu tenho um breve release aqui para não cometer a gafe de deixar de passar aqui umas informações extremamente relevantes aqui. Temos grandes patrocinadores e saborosos patrocinadores. E esse episódio hoje, especificamente, patrocinador aqui, master desse episódio, é o Barão de Penedo. E aqui, para poder receber meu convidado, Reginaldo Engenheiro Passo. Obrigado, Reginaldo, por ter vindo no nosso podcast. Eu que agradeço e é uma honra estar aqui, ainda mais com o Barão de Penedo. É? Lindo demais. E o que você achou aqui, Reginaldo, da apresentação? Olha, você come duas vezes. A primeira é com os olhos e depois sentindo o paladar. Com os olhos, já está aprovado. Então, pessoal, antes dele se apresentar melhor, eu quero fazer um pequeno release aqui do Reginaldo, né? Nascido e criado no distrito de Engenheiro Passos, Reginaldo é bombeiro civil, muito a ver com a gente, foi aonde nós nos conhecemos, né? Com formação técnica em segurança do trabalho e também membro fundador do grupo voluntário de busca e salvamento Anjos da Montanha e foi presidente da Associação de Moradores e Amigos de Engenheiro Passos, né? É a MAEP? Isso, correto? É a MAEP. A MAEP. E olha só que dados muito expressivos, pessoal. Em sua primeira campanha eleitoral em 2016, o Reginaldo atingiu a marca de já vereador mais bem votado de Resende, com 1.197 votos, né? E no segundo pleito, em 2020, o Reginaldo novamente o vereador mais bem votado de Resende, com 1.808 votos. E agora, terceiro mandato, que foi o ano passado, né? Isso. Eleito com 1.675 votos, sagrando-se pela terceira vez consecutiva o vereador mais votado da cidade de Resende. E, detalhe, fato inédito. Correto? Inédito. Correto. Reginaldo, antes de começar, o que você atribui, cara, a gente vai contar da sua história inspiradora aqui, mas não tem a sua história convergeu para a política, né? Você escolheu a política ou a política te escolheu? Olha, Rafa, a política na minha vida ela veio de fora para dentro, né? Não foi uma vontade do Reginaldo. Foi uma junção de fatores, né? A gente é formado, né, Rafa, no decorrer da nossa vida, por tudo aquilo que a gente já passou, por tudo que a gente já caminhou, né? Então, assim, a política ela veio nesse processo de formação. Então, já me envolvi por diversos fatores aí, né, fazendo trabalhos voluntários no terceiro setor, né? Como você falou aí, os Anjos da Montanha foi muito importante na minha vida, né? Ter sido membro fundador desse grupo. O tempo que eu trabalhei no Parque Nacional, que foram quase 15 anos na montanha. E a montanha te ensina muita coisa, né, Rafa? Sim, imagina. A montanha. Como bombeiro, né? Isso, eu fiz parte da primeira equipe de combate a incêndio do Parque Nacional de Itatiaia. Como chamava? Era o Preve Fogo. Preve Fogo. Isso. 2001. O parque veio, o governo federal lançou, não tinha unidade de conservação, brigada de combate a incêndio. E foi muito importante para as unidades ganharem aí todo ano o Preve Fogo. Então eu fiz parte da primeira brigada. A gente fez aquele grande combate ao incêndio de 2001, que pegou o parque, a parte alta do parque. Foram, assim, devastador, porque foram quase 10 dias de fogo intenso. E tudo isso faz com que a gente tenha aí uma humanização, né, Rafa? A gente vai passando por cada coisa na vida da gente, que a gente vai se humanizando, que a gente vai crescendo, que a gente vai aprendendo. E a política, ela veio nesse contexto. Quando eu fiz parte da Associação de Moradores e Amigos de Engenheiro Passo, fui presidente do grupo lá, né? Assim, também veio o próprio grupo querendo que eu fosse presidente, então me tornei presidente. E o próprio grupo que, olha, agora a gente precisa ter um vereador lá, porque eu também sou fruto de uma indignação, Rafa. Uma indignação de um povo que ficou muito tempo sem investimentos concretos.
né? Eu acho que a política é isso, né? A política ela é uma população, né? É um grupo se unir e com o mesmo objetivo. Então a política ela criou o Reginaldo, né? Então hoje eu estou vereador, né, pelo terceiro mandato e sendo o mais votado da cidade, mas qual é o fator de ser seu vereador mais votado da cidade? É a construção de uma vida, né? A construção primeiro do ser humano. Né? A gente passa por cada situação na vida que a gente vai sendo. Então eu me considero uma pessoa muito humana. Então a receita eu acho que é essa. E a associação, então, o primeiro mandato foi em 2016? O primeiro mandato foi. Eu vim em 2016 com uma bicicletinha, uma caixa de som e um microfone, andando pelas ruas de Engenheiro Passo e sempre falando: juntos podemos mudar a nossa realidade, juntos a gente consegue ter um vereador lá na Câmara para poder ser a nossa voz, né? E foi o que aconteceu. O leão, ele é só rei da selva, né, Rafa? Porque o elefante não sabe a força que ele tem, né? E eu acho que demorou 30 anos para Engenheiro Passos entender isso. Engenheiro Passos não tinha, até então não tinha elegido um vereador? Não, Engenheiro Passos já teve vereadores, né? Muito no passado. Então fazia aí quase 30 anos que não tinha um vereador. Não elegia ninguém? Não. Né? Apesar que o peso político de Engenheiro Passos sempre foi muito grande, né? Engenheiro Passos teve 3 prefeitos da cidade, teve deputado estadual, teve deputado federal, teve secretários de estados que são de Engenheiro Passos, né? Uhum. Mas acaba, às vezes, na política, quando a pessoa se envolve e vai tendo voos mais altos, ele acaba um pouco esquecendo um pouco da essência, né, Rafa? Sim. Então, assim, e olha num contexto geral, né? E também ele às vezes, também, né, acaba sendo dominado pelas demandas também até maiores, né? E Engenheiro Passos hoje tem 2.200 eleitores que votam, que foram na última urna, na última votação teve 2.200 votos válidos, né? 2.200. Isso corresponde então a quantos por cento de, você sabe? Dá uns 65% dos eleitores que foram votar, né? Uhum. Então, assim, escolheram novamente Reginaldo Engenheiro Passos para poder estar ali representando aqui em Resende, né? Representando, porque o vereador, na verdade, ele representa a cidade toda, né? O trabalho legislativo é para uma cidade, mas eu sou muito a favor das representações distritais, né? Porque somos 17 vereadores. Você imagina se cada região tivesse um vereador, né, Rafa? Sim. Então, assim, teria um olhar diferente para cada região, né? E o acesso à população também. A população teria o seu vereador, assim, mais de fato, para poder estar cobrando ali as melhorias. Porque o vereador, ele acaba sendo um elo, né? Da população com o poder público. E do primeiro mandato, você ficou quanto tempo como presidente da associação de moradores? Chegou? Olha, com os Anjos da Montanha, eu fui presidente também dos Anjos da Montanha, fiquei presidente ali 3 anos, né, em Itatiaia, a sede, um grupo que nasceu dentro do Parque Nacional da Itatiaia. Os Anjos da Montanha, ele nasceu com a dificuldade que o Parque Nacional tinha de fazer um socorro, né, com os seus turistas, seus visitantes que se perdiam na parte alta. Quando eu entrei no parque em 2001, fiz parte da primeira brigada de combate a incêndio, esse contrato era para 6 meses. Então a gente ficou 6 meses. Depois de 6 meses, Rafa, acabou o contrato, não tinha como o Parque Nacional fazer o pagamento da gente. Uhum. Chegou o coordenador nosso, que é o Marcão já é falecido, o nome do posto lá é até o nome dele, Posto Marcão. Botelho? Marco Botelho. Uhum. É isso aí, saudoso Marco Botelho. Aí o Marco chegou pra gente e falou: olha, eu não sei como fazer isso, a gente não tem condição de pagar vocês. Éramos 6, né? Era 6 que ficavam na parte alta, tirando serviço. Eu não sei como o parque efetua o pagamento, a gente não consegue ficar sem vocês aqui, a gente não tem como controlar, ter o controle dos turistas na parte alta. E eu queria pedir se vocês pudessem ficar aí como voluntários e o parque daria a vocês alimentação. No amor. No amor. E ali todos os 6 toparam. A gente ficou de 2002 até quase 2003 trabalhando voluntariamente no parque. A gente trabalhava, o parque, ele pegava a gente em casa, levava lá para a parte alta, dava alimentação e ali a gente tirava uma semana de serviço direto,
né? Ficava lá o tempo todo na parte mesmo? alta. Ficava uma Uma lá? semana lá, e aí depois subia outra equipe, eram 3 equipes. Aí eles trocavam, né? Faziam a rendição, a gente descia. Aí quando a gente descia, a gente ia atrás aí de bico, ia fazer correria, né? Trabalhando e tal. E dava a semana de subir, o parque passava, pegava a gente, era feriado, final de semana, a gente estava na parte alta. E foi um trabalho voluntário, né? Aí depois que a gente. Aí o Marcão, né? Ele conseguiu que o parque fizesse a contratação de uma empresa para poder contratar a gente. E nisso a gente foi efetivado lá no parque, e nisso a gente ficou lá 15 anos. E em 2004, todo mundo que se perdia na parte alta era a gente que ia atrás, né? O cara se perdia lá nas Agulhas Negras, a gente ia atrás. Ia com o que a gente estava mesmo, era aquele coturno, sem equipamentos devidos na as temperaturas bem baixas, né? Então a gente não tinha equipamento para poder fazer o resgate. Muitas das vezes a gente encontrava o turista e ele estava melhor do que a gente, ele só não sabia sair dali. Mas chegava lá, ele estava com jaquetão impermeável, estava com uma bota impermeável, né? E a gente todo molhado, tremendo de frio, rapaz. E a gente encontrava o turista ali e levava o turista até a portaria, até a saída do parque. Nisso nasceu os Anjos da Montanha, porque a gente falou, não, a gente tem que se unir, tem que criar um grupo para a gente tentar ter ajuda, né? Equipamento, material, a gente tem que se organizar para poder a gente prestar um serviço de apoio ao turista, mas também resguardando a nossa vida. E criamos os Anjos da Montanha. Hoje os Anjos da Montanha continua firme, o presidente do grupo é o Levi, hoje tem mais de 60 voluntários. Caramba, legal. O grupo hoje tem muito equipamento, tem maca mamute, tem max-skin, tem equipamento de ponta para fazer um resgate, né, na parte alta. E saber que a gente fez isso, parte desse trabalho, Rafa, é muito gratificante. Então, começou o trabalho com a comunidade, o trabalho voluntário, que foi te impulsionando e levando mais em direção à política? Eu acho que daí depois dos Anjos da Montanha eu me envolvi na Associação de Moradores, que também é um trabalho voluntário, né? Então, trabalhava ali com a comunidade, com o intuito de melhorar mesmo a comunidade, sem questões políticas, né? Sem interesse político, na verdade. E a gente conseguiu avançar bastante com trabalhos voluntários, sabe? E o próprio grupo da associação, vendo todo esse trabalho, a gente ficou 2 anos com a Associação de Moradores, né? Aquele grupo ali se reunindo, fazendo mutirões. Então, assim, é uma família, né? Maravilhosa. Hoje o presidente da associação é o Zé Reis, lá em Gero Passo. E através disso a associação, olha, a gente precisa ter mais força. A gente precisa ter mais atividade. Porque a gente tem um teto. A associação ela cobrava, mas não tinha a ação concreta, né? Porque a gente sempre esperava de um político aqui em Resende atender a Associação de Moradores. E nisso, olha, você vai ser o nosso candidato. Falei, eu? Você vai ser o nosso candidato. Você vem candidato a vereador e a gente vai apoiar, a gente precisa disso. Então, coloquei o meu nome. E o nome é Reginaldo Engenheiro Passo, né? Sim, desde o primeiro mandato? Desde o primeiro mandato. E colocamos uma bicicletinha com uma caixa de som, um microfone andando pela rua, falando que a gente poderia mudar a nossa realidade. E hoje, Rafa, depois de 8 anos, a gente realmente olha para trás e vê o quanto a gente melhorou. Políticas públicas aonde não chegava. A gente melhorou a condição de vida das pessoas. A gente levou o progresso aonde não tinha perspectiva alguma, né? Então, eu sou fruto político de uma indignação de um povo que ficou há muito tempo à mercê e jogado aquém. Então, e ser o terceira vez mais votado da cidade, Rafa, foi algo assim inesperado. Quando eu fui candidato a primeira vez, eu tinha 2 vereadores eleitos dentro do partido. Sim. Então a gente lutava para ser o terceiro do partido. A gente vai lutar para ser o terceiro. Tem 2 vereadores do nosso partido já eleitos, mas não tem problema, a gente vai lutar para ser o terceiro. E pelo menos a gente vai ser suplente, a gente vai ter força. E na verdade, Deus ele escreve certo por linhas tortas, Rafa. E é isso. E eu lembro, quando eu fui na convenção do partido para escolher o meu número de campanha, eu fui o último a chegar, né? Eu vim de Engenheiro Passo, quando eu cheguei a Dutra estava parada, eu vim de moto.
Quando eu cheguei na convenção, estava quase terminando. E tinha uma folha lá com... Todos escolheram um número de campanha, né? Aham. Todos colocaram lá o número que queria que fosse o número de campanha. Aí eu falei, caramba, não tinha muita opção, né? Você já tinha em mente o que você queria? Não? Já tinha um número em Aham. mente. Aí olhei e falei, já colocaram esse número, né? Aí eu cheguei e falei, pô, vou colocar 444, ponto. E coloquei o final 444. E quando eu fui eleito a primeira vez, quando eu cheguei na Câmara, tudo muito novo, né? E muitas das vezes você sofre muito preconceito também, Qual era a sua idade? porque eu tinha 34 anos quando eu fui eleito. E quando você chega, é um novato, né, na esfera política, e também você é uma pessoa desconhecida, né? Ainda mais eu que vim lá de Engenheiro Passos, sendo o mais votado da cidade. Então, quando eu entrei na Câmara, eu encontrei muito preconceito, eu encontrei muita dificuldade, eu encontrei muita gente querendo te induzir, muita gente querendo te manipular, entendeu? Um ambiente muito pesado, Sim, entendeu, imagino. Rafa? E eu fui lutando contra tudo isso. Eu falei, não, peraí, opa, não vou na cabeça de ninguém, não vou com a ideia, não, peraí. Porque, na verdade, eles imaginavam que a minha votação tinha sido um voto de protesto. Na verdade, eles não imaginavam o nosso propósito, eles não sabiam. Foi na mesma época do Barra Mansa, não? Não, foi uma Ou eleição Porque o depois. dele foi nítido aqui. Aham. Exatamente. Então, e eu tive que ir tirando essas arestas, tive que ir tirando alguns vereadores que queriam manipular, que queriam te induzir, e eu tive que mostrar a todos eles por que eu estava ali, para que eu estava ali, E você teve que né? estudar, Reginaldo, de política, por exemplo, saber. Porque você, quando chegou, como você mesmo disse, cru, É. não estava pronto e teve daí ou depois que você foi eleito, você já começou a estudar ou Então, não? Você entrou e depois passou a estudar? Como é que quando foi? passou a eleição, veio os resultados, falei, caramba, agora, Choque de realidade, opa, né? vamos para Sou cima. vereador Falei, agora. opa, agora estou vereador e a gente tem que ir para cima. No entanto, Rafa, que o meu gabinete, ele é um pouco isso. Eu não visualizei o lado político de ter no gabinete pessoas que muitas das vezes caminharam comigo na campanha, mas não tinham uma condição técnica para estar comigo lá no gabinete. Então eu tentei formar um gabinete técnico e foi isso que eu fiz. E é engraçado, eu sou um dos únicos vereadores hoje de Resende que continuou com o mesmo gabinete, com as mesmas pessoas. Aham. Porque muitos acabam trocando, passa a eleição. Não, a gente se mantém ali, com a mesma equipe, com o mesmo trabalho, com o mesmo propósito. Então eu busquei fazer isso. Uma equipe técnica, primeiramente. Uhum. Depois, caí dentro do regimento interno da Câmara. Falei, eu tenho que saber esse regimento de cabo a rabo, de A a Z. Eu tenho que estar dentro do regimento. Então, quando, dia 1º de janeiro, eu entrei como vereador, eu já tinha um regimento da minha cabeça. Eu já sabia os meus direitos ali dentro da Câmara e os meus deveres Sim. e sabia de como eu deveria me comportar. E assim eu fiz. Aí eu vim também estudar em relação à lei orgânica, a LDO, né, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Então eu comecei a ver, de fato, como é a política no lado prático e teórico. E E é uma estrutura complexa, né? Não muito. os próprios ritos, né? Eu acho um projeto que se você tem alguma ideia, e imagina, Reginaldo, o tanto anseio, como você falou, 30 anos praticamente sendo representante de Engenheiro Passos lá. Quais eram os anseios de projetos de melhoria para Engenheiro Passos? E como faz... e como isso se materializou? A partir de quanto tempo você levou para começar a colher os primeiros frutos do seu mandato? E o pessoal de Engenheiro Passo começou a ver, cara, legal, elegemos a pessoa correta lá. Ô, Rafa, é interessante porque a gente foi correndo, a Engenheiro Passo, a gente correu para tudo que é área, né? A gente pegou e sabíamos todos os problemas. E era muito problema. Uhum. A estação estava jogada às traças. Ponte da Vila São Pedro não existia, era
Era uma passagem insalubre que gerava risco de vida constante. A gente não tinha área para poder praticar esporte. Não tinha, as quadras estavam caindo. Você não tinha uma referência de administração dentro do distrito. Você não tinha um elo entre o poder público e a população. Não tinha capela para onde velar os seus entes queridos. Não tinha dignidade. A gente realmente estava na estaca zero. E o primeiro ano, estando vereador, foi um ano que a gente arrancou. Foi um ano que a gente já sabia tudo que tinha que ser feito. E agora? Vamos buscar a solução. Então, era projetos embaixo do braço, indo para a LERJ no estado do Rio de Janeiro, indo em Brasília com o governo federal, atrás de deputados, atrás de emendas. E a nossa emenda parlamentar, que cada vereador aqui na cidade de Resende, ele tem uma parcela dentro do orçamento que ele pode destinar para qualquer área, sendo 50% na saúde e 50% para qualquer outro local. Eu peguei essas emendas e comecei a canalizar 100% dentro do distrito de Engenheiro Passo. E aí as coisas foram acontecendo. A gente conseguiu a ponte através de um convênio com o governo federal. O governo federal não arcou, o prefeito veio e arcou depois de um ano e pouco, a obra ficou parada. A estação ferroviária, tivemos lá na MRS, que é a concessionária aqui dos trens, conseguimos aí um TAC, um termo de ajustamento de conduta, com o Ministério Público, a Prefeitura e a MRS. Foi feito lá a reforma da estação, mais de 2 milhões investidos. O que funciona hoje lá? Hoje, na estação, ela tem a biblioteca e a base da Guarda Municipal. E agora tinha os projetos sociais que a gente transferiu agora para a quadra, a nova quadra do centro de Engenheiro Passo, com investimento de quase 1 milhão, que a gente também conseguiu. E agora a gente quer fazer a concessão de uso da estação. A gente quer pegar a estação e abrir uma concessão para ver se acha algum empresário que pegue a estação no lado comercial. Aí ele fica com a manutenção do prédio, a segurança, né? E ajuda a manter ali e gera emprego, porque é algo também que a gente está hoje buscando muito, a geração de emprego e renda lá para o distrito de Engenheiro Passo. Então, Rafa, a gente começou a caminhada e nisso, o primeiro mandato, a gente focou muito em Engenheiro Passo. No segundo mandato, a gente teve um olhar voltado também para Resende. Então, a gente conseguiu, através da indicação de estudo de viabilidade, a reforma do aeroporto, a adequação conforme as normas da ANAC, junto com o Flávio Bolsonaro, o prefeito. E o Ecopark também, uma indicação nossa, a criação do Ecopark. Os dois praticamente de frente à minha casa. Então, foi uma indicação nossa também. O recurso também ajuda também do Flávio Bolsonaro para uma parcela das obras acontecerem. Já está pronto? Então, só para ter... Acho até legal, Reginaldo, desses pontos que você está falando. Talvez eu estou de frente ali e realmente ainda não sei. O aeroporto, como que está o aeroporto agora? Então, o aeroporto agora, a parte física foi toda contemplada. Agora são as partes tecnológicas. Que é a cara, né? Que é a cara. Agora é a brincadeira séria. As partes tecnológicas têm que ser feitas agora, né? Para poder ele ficar em 100% de Mas condição. já tem verba para isso? Não, essa verba para a parte de equipamento ainda não. A parte de equipamento que essa ainda que é a cara, que as antenas, que é a segunda DVOL. etapa, né? Mas assim, o prefeito já está também caminhando nessa linha de modernização de todo o aeroporto. Para poder receber voos noturnos. Isso que tem ideia de ser um aeroporto comercial de novo? Sim, tem tudo para ser, né? O aeroporto de Resende, ele vai ser referência aqui no Vale, sem sombra de dúvidas. Eu já voei comercialmente aqui com a ATR da Azul. Da Azul, né? Era Azul e tinha outra companhia que fazia também uso também ali, que fazia Juiz de Fora. Sim, quase todos os voos fazia escala em Juiz de Fora ou em Varginha. Em Varginha. Então, Sim. E hoje, quer dizer, não tem para onde, né? Se tivesse a linha funcionando, com a serra agora da forma que está toda hora parando, né? Sem sombra de dúvida teria um movimento legal ali no aeroporto. Reginaldo, depende muito de verba, então não tem prazo ainda. E outra, da concessão você depende da companhia também, né? Que queira operar, né? Então você também depende não só de estar pronto, mas também de ter uma companhia interessada em assumir ali, fazer a operação. Então, assim, tem esses fatores. Mas o bom é que já está em condição. A pista está em condição, a estrutura do aeroporto de embarque e desembarque está em condição, entendeu? O pátio de manobra ali está em condição. Então, é algo que avançou muito, né?
muito. Legal. Nós estamos aí passando pelo seu segundo mandato, você falou que trouxe, né, conseguiu esse recurso para Resende. O Ecopark também, cara, que sucesso que tá o Ecopark. Ele já tá na versão final dele também, ou não? Ô, Tem muita Rafa, coisa para acontecer ali. o Ecopark ele ainda vai sofrer muitas. Eu tenho uma gama de situações que dá para ser feito no Ecopark, né? E que o Ecopark é um projeto de mais 10, 15 anos, né? Porque ele sempre vai estar em transformação, sempre vai estar em coisas novas sendo introduzidas dentro daquele espaço gigante. Então, o Ecopark, a tendência dele é cada gestão está melhorando a infraestrutura, melhorando as condições desse filhão, né? Que está introduzido aí no centro da nossa cidade, no coração de Resende. Então também fico muito feliz de fazer parte, sabe, Rafa, de todas as conquistas aí que eu olho, né? Eu vejo a base do SAMU lá em Gero Passos, toda vez que eu escuto aí a sirene saindo gritando, eu falo, poxa, Deus abençoe e guarde quem está precisando. Eu fico muito feliz e sei como foi a luta para levar o SAMU lá para Engenheiro Passo. Então, assim, a política, Rafa, quando é feita com amor, quando é feita com carinho, quando é feita do coração, ela é uma política que compensa, sabe? Então, ela compensa porque é gratificante a gente ver aí as mudanças nas realidades. Quando eu passo ali e vejo aquele campinho de grama sintética, as crianças ali se divertindo, sabe? Então, assim, eu falo, caramba, onde estariam, né? O que estariam fazendo? Pô, estaria aqui na rua, com tempo ocioso, agora não, tá gastando energia lá nesse campo. E como foi para teu campo? Pô, então, aquilo ali é você ter esse prazer, sabe? Tudo que eu olho e vejo como era, como foi para fazer, como foi para chegar e o tão gratificante é de ver o resultado final. Então, assim, tudo na vida passa, Rafa. Tudo passa, né? Mas a gente olhar para trás e ver que tudo que a gente fez valeu a pena é algo que não tem preço, né? Eu acho que o sentido da vida é isso. Porque é triste, né? Para essas pessoas que olham para trás e falam, pô, tudo que eu fiz não valeu a pena, né? Não, hoje eu chego numa fase da minha vida que eu olho e falo, não, tudo foi uma construção. Né? Tá aquela época do parque, o trabalho que eu fiquei lá voluntário, lá quase um ano, trabalhando lá em troca de comida lá, aquilo me fez crescer muito como ser humano, entendeu? Ter fundado os Anjos da Montanha, um trabalho voluntário, aquilo também me fez crescer muito como ser humano. Cada pessoa que eu tirei lá da parte alta, cada um que se acidentou e eu estava lá, sabe? E o objetivo era a vida, o objetivo era você estar do lado daquela pessoa. Por isso que eu sou muito, e eu falo sempre para os meus amigos, Rafa, eu acostumei, cara, a estar sempre junto com as pessoas em grande parcela do tempo da minha vida nos momentos difíceis. Sim. Então eu sempre falo, olha, conta comigo nesse momento difícil, porque no momento feliz você pode ter certeza que você vai ter um monte do seu lado, né? E eu via isso lá na parte alta, né? No contexto geral, aquele trabalho que a gente fazia de combate a incêndio, defendendo o meio ambiente. Então, assim, era muito gratificante e isso faz a gente crescer muito. Fui guarda-mirim da Xerox, Sim, né? eu também fui guarda-mirim. Pô, você foi guarda-mirim? De Furnas? Esse é um projeto, Pô. cara, eu não sei hoje porque tem menor aprendiz, que é um pouco diferente, mas as políticas mudaram, as questões mudaram, muitas das coisas mudaram, mas para mim realmente foi um divisor de águas. Eu fui guarda-mirim de Furnas e lá eu estava muito cedo, com 12 anos já estava dentro da indústria, então já tinha, e a nossa região é uma região industrial. Né? A gente estava até conversando um pouquinho antes de começar o podcast, como que foi, eu comecei, né, como guarda-mirim, fiz um ensino médio técnico, gratuito e ainda integral em Resende, estudei no Getúlio Vargas, né? Fiz técnico em mecânica industrial no Getúlio Vargas e fiz toda a parte de ajustagem, usinagem mecânica no Senai durante o dia, que era um convênio com o Getúlio Vargas, e eu já saí pronto. Na hora que eu terminei o curso técnico, eu já era disputado por grandes indústrias, eu estava pronto, tinha ajustagem mecânica, solda, torno, fresa, solda MIG, MAG, TIG, era torno, fresa, e vários outros equipamentos, eu estava pronto. E técnico e mecânico com 16 anos, Reginaldo. Olha aí. Com 16 anos Olha já aí. estava pronto
Que bacana. Cara, né, por que projetos como esse né, acabam? Por que hoje a nossa região, eu sempre tive essa concepção. E meu pai falava para mim, vim de uma família muito simples, com 5 irmãos, pai e mãe analfabetos, e meu pai falava, cara, a primeira coisa que você quer fazer a faculdade, a gente não tem condição de pagar, mas estuda, faz um curso técnico, arruma um emprego, que é um caminho rápido, você curso técnico, hoje cada dia mais escasso ainda curso técnico, Sim. E vai trabalhar e pagar uma faculdade. Isso, na sua ideia, como políticas públicas e voltada à educação, você pensa em algo a respeito? Tem de algum trabalho ou alguma vontade que você teria de implantar em Resende? Ô, Rafa, primeiro, cara, essa nossa geração, eu vou te ser sincero para você, é das últimas gerações que realmente agarrida, cara. Não Sim. tem. A gente é os últimos dos moicanos, a Sim. verdade é essa, cara. Porque para trás foi gerações também lutadoras, pô, bravamente. E daqui para frente, cara, com tanta lei que o governo federal hoje e com tanta ele cria dificuldade, né? Você pega, porque hoje, por exemplo, a Guarda Mirim hoje um projeto maravilhoso, como você mesmo falou, você é fruto da Guarda Mirim, Sim. eu sou fruto da Guarda Mirim, né? Temos vários amigos, eu né? também, vários Pô, amigos. O Douglas foi Guarda Mirim, amigo em comum nosso, e tá aí um cara excepcional e um projeto que vai lá e acaba. Mas por que acaba? Porque de um tempo para cá foram criando regramentos, leis que viam aquela situação que a gente passou, que foi maravilhosa, aquele acolhimento, aquele profissionalismo que a gente, desde cedo, a gente começou a ter, viam como, na verdade, uma exploração do jovem, que o jovem não tem que trabalhar, que o jovem... E aí foi carro de ladeira abaixo, né, Rafa? E vai indo dessa linha, né? Você falou bem, quer dizer, você é fruto do Getúlio, tempo integral, estudava e fazia o técnico. Eu não tinha acesso a Oeste, não, para poder facilitar a vida de Itatiaia, não. Ia vir no Tupizão ainda, Tupizão. Né? É isso aí. Fazia baldeação também, né, Rafa? Baldeação. Olha e quando aí. perdia, tinha que ir a pé. Olha aí. Então, Rafa, é essa geração, cara. Você faz parte dos últimos moicanos. Porque hoje, o jovem, se ele tiver que fazer baldeação, ele já reclama. Ele já não vai. Ele não vai. Se o jovem, Rafa, hoje tiver que andar 500 metros, 600 metros, já cria dificuldade, Rafa. Já não vai. E os pais ali colocando uma bolha no filho e essa geração, cara, infelizmente que... Quer ver um caso curioso, Reginaldo, para complementar o que você falou? Depois eu vou tentar achar para você colocar esse cortezinho aqui. A menina foi à rede social fazer uma reclamação dos pais, chorando, dizendo que os pais protegeram tanto e colocaram numa redoma tão grande que agora ela está tendo dificuldade de convivência social, porque os pais não ensinaram. Os pais, eu sou pai de 2 meninas, tentou dar o melhor possível para aquela menina, para que ela não passasse dificuldade, né? Porque assim nós somos, né? É isso a gente aí. não quer que os nossos filhos passem o que nós passamos. É. E é natural a gente querer dar o melhor. É. E na nossa geração isso foi um pouco mais fácil. Na geração dos nossos pais, ter carro, telefone, era algo impossível. E hoje é muito mais fácil. Então ela entrando na rede social, chorando, reclamando dos pais, porque os amigos chamaram ela para a praia, mas iam de ônibus e ela não sabia pegar um ônibus. E ela culpando os pais na rede social com milhões de visualizações, dizendo que a culpa dela não saber pegar um ônibus é porque os pais não ensinaram. E aí é complicado. Você vê aquilo, é complicado. É um tema só de um podcast. Só de um podcast, Rafa. Uhum. Mas tá explicado, Rafa, o caminhar, né? Então a gente tem que entender o seguinte, Rafa. A nossa geração é a última dos moicanos e ponto. Então, o que a gente vê hoje, o jovem, não tem uma guarda mirim, não tem aí uma atividade voltada, é porque não só a família, mas o próprio governo, com políticas públicas voltadas para essa questão, criaram ali muito empecilho, Rafa,
num contexto tão importante que era um contexto educacional também. Né? Eu fiquei 4 anos na Xerox do Brasil, foi uma fase maravilhosa. Me libertou e me protegeu de muita coisa errada. Né? E eu saí de lá sabendo fazer manutenção em máquinas xerográficas. Né? Então, assim, eu fazia troca de toner, eu fazia, poxa, então é impressionante. E, infelizmente, e na esfera municipal, Rafa, a gente não tem tanta mobilidade para poder. A gente, como vereador, não pode legislar em pautas que competem ao governo federal. Então você fica engessado como vereador, né? Então, porque se te garanto que se dependesse da Câmara Municipal de Resende, a gente já estaria com a Guarda Mirim funcionando, a gente teria o jovem trabalhando sim, como era no passado, isso eu tenho certeza, né? Mas não depende da esfera municipal, mas sim da esfera federal e estadual. E nós falamos, nosso tema dessa terceira temporada, como você está aqui, histórias de sucesso, né? Eu sempre falo, e para... A história de sucesso é para conhecer a sua história, de onde você veio, das suas origens, né? E o que te trouxeram até aqui. E eu sempre peço também, quando a gente vai conversando, de dicas também para aqueles que querem... Por exemplo, hoje ingressar na carreira política é muito difícil, né? Difícil que eu digo no seguinte ponto. Porque hoje polarizou muito. Isso foi isso. Acho que de 8 anos para cá, Reginaldo? Acho que é. De 8 anos. De 8 anos para cá, né? Que virou a questão de polarização. Então, hoje, imagino, você tem dificuldade de falar ou fora de Resende, quando tá fala, eu sou político, eu sou. Em algum ponto isso para você foi um problema, ou falar, ou não? Porque eu vejo, quando a maioria das pessoas que a gente conversa, quero contextualizar só para você responder. Certo. Porque quando nós falamos sobre política, primeiro a pessoa já dá uma torcida, muitas daquelas pessoas falam, não, falou de político já é problema, mas quando eu falo de política, e um dos motivos a gente está falando de política aqui, num contexto geral, é porque você só tem 2 lados na política, né? Ou você decide quem você quer colocar para te representar, ou você é massa de manobra e as pessoas decidem por você. Então, na hora que eu vejo alguém falando que, cara, não, eu voto em ninguém, eu voto em branco, eu voto em nulo, o cara está perdendo uma grande oportunidade e está se virando massa de manobra. Você está achando que está defendendo e está se abstendo, mas não, como que você vai se abster? O barco é um só. Você está no mesmo barco, eu estou no mesmo barco, você está no mesmo barco, nós somos moradores de Resende. Então, se eu não escolher, alguém, a Jana vai escolher para mim, o Gil vai escolher para mim, alguém vai eleger e de repente eu vou falar, não, e essa pessoa não tem um viés político, essa pessoa não pensa como eu penso, mas eu perdi a oportunidade. E aí, Geraldo, como conscientizar e, de repente, como incentivar que novas gerações ou pessoas se levantem com esse cunho, fora polarização, fora radicalismo, e que tragam políticas públicas e que queiram estar como político, né? E não ser político. O Rafa, a política, cara, no nosso país, ela, há muito tempo atrás, era inalcançável para pessoas pobres, para pessoas igual nós. Com essa dificuldade que a gente teve na vida, como você também passou essa dificuldade, eu também passei, a gente veio nessa linha de sempre trabalhar, de família humilde, não tinha espaço na política. A política brasileira, ela sempre foi muito elitizada. Era filho de fazendeiro, era filho de político já, que estava já, aí agregava o filho, né? Era classe alta que comandava a política brasileira. Era raro quando você via pessoas comuns no dia a dia da política. Então a gente veio também com essa visão, né? com essa criação. Né? Eram intocáveis. Né? O que as redes sociais e o acesso à informação melhorou muito foi essa mudança de hábito. Né? A gente ter acesso a que realmente o político está fazendo, ter acesso... Quem que é o Rafa? Pô, deixa eu aqui ver como é que é o Rafa, como é que é o dia a dia do Rafa, entendeu? Então, a gente teve essa mudança. Democratização da informação e a democratização da política. Né? Você tinha há tempos atrás, o filho era vereador,
O pai era prefeito e o outro filho era deputado estadual e tinha um genro que era deputado federal. Sim. Era família. A política era muito isso, né? Você tinha famílias tradicionais da cidade que comandava a política ali por muito tempo em todas as esferas, né? Então isso foi caindo também. Isso foi mudando com o passar do tempo e o acesso às informações. E então, assim, é um lado bom das redes sociais, né? Que trouxe para a nossa sociedade, na questão política, foi essa abertura. Conhecer pessoas com boas ideias. Pessoas com boas ideias, dar oportunidade às pessoas a elas divulgarem o que ela está fazendo no dia a dia, qual que é o trabalho que ela pretende exercer caso eleito for, né? Então, porque antigamente você ia... o único acesso que a gente tinha a propagandas políticas eleitorais era na televisão, e chata, naquele momento. Quantos segundos? Pô, o cara falava o nome e o número, pronto, acabou, né? Aquele que era de uma família mais tradicional, ele tinha até tempo de TV, né? Ele falava, e muitas vezes usava até né? Você vê quantos deputados aí não era eleito para a questão do sobrenome, né? Porque o avô votava daí tem um sobrenome e davam sequência aí. Então, Rafa, e o que aconteceu também, o que eu observo, penso eu, essa questão da polarização, essa questão de hoje, no país, a gente ter duas vertentes. Isso né? é péssimo, né? Isso é péssimo, isso é péssimo. E outra, Rafa, idolatrar político, isso não existe, Rafa. Concordo. Idolatrar político. Eu vou te falar, há um tempo atrás, eu estava assim, quando a gente começou, eu estava lá em Jerupassa, a gente conseguiu levar a patrol, estava fazendo manutenção das estradas vicinais, e ali, aí parou, né? O Sr. Joaquim parou lá o carro lá. Pô, Reginaldo, pô, numa felicidade danada. Aí ele chegou e pegou minha mão. Pô, Reginaldo, obrigado, cara, obrigado. Falei, não. Falei, Joaquim, você não precisa me agradecer, não. O senhor não tem que me agradecer. O senhor pode falar, Reginaldo, parabéns. Parabéns. Parabéns que você está fazendo aquilo que o poder público tem que fazer. Então, parabéns. Mas obrigado, senhor Joaquim. Se eu fizer algo pessoal para o senhor, aí é outros 500. Aí é o obrigado. Agora, quando é algo público, é parabéns. Mesma coisa, Rafa, de você chegar no caixa eletrônico e colocar seu cartão lá e faz a operação, o caixa eletrônico te dá lá o seu dinheiro, aí você fala pro caixa eletrônico, obrigado. Aí você aplaude o caixa eletrônico. Não. O que você pode fazer pro caixa eletrônico, se ele fez a operação rapidinho, né? Opa, parabéns, caixa eletrônico. Tá funcional o sistema rápido. Tá funcional o sistema rápido, hein? Você me devolveu a cédula, você me deu o dinheiro aqui. Parabéns, caixa eletrônico. É o que você tem que fazer. O político não tem que ser idolatrado, Rafa. E hoje a gente tá idolatrando demais. O político ele tem que ser cobrado. Cobrado na esfera coletiva, pública. Esse é o dever da população. Cobrar nessa vertente. Né? E hoje você vê camarada se matando porque o presidente dele é o melhor, o outro falando do presidente dele. Mas o que acontece? Todo o contexto que a gente tinha que olhar era o contexto das questões públicas, das questões propostas dos candidatos, se ele está exercendo aquilo que ele prometeu. Pô, não exerceu o que prometeu? Vamos tirar. Vamos ver o outro ali. Então, a democracia também, ela te dá esse... É o poder, né? O poder está na mão da população. E o poder é o quê? É o voto. É o voto. Então, o que você pode errar, você tem 4 anos para poder... É isso, é só exercer seu direito. E foi o que você falou, o que tem de gente que vai lá e vota nula e branco, achando que está fazendo um protesto, que está resolvendo alguma coisa. Não, ela está deixando de escolher, está deixando que outras pessoas, e depois ela vai julgar que essas pessoas... quem é aquela pessoa lá? Botou aquela pessoa lá porque é menos instruído. Mas você não é tão instruído, por que você lá não foi e se expressou na urna fazendo seu voto para aquele que você tem discernimento que seria um bom candidato? Exatamente, Rafa. Você está certíssimo.
E é esse tipo de bate-papo, Reginaldo. Eu acho que é por isso que é legal o podcast. A gente começou com alguma coisa, mas a gente está trazendo, acho que um tema de extrema relevância, que é sem vieses e de falar de política. Porque hoje parece que é um tema proibido É, falar de política. é. Então, que a gente não está falando de partido, não estamos falando. Não, Estou conversando alguém que está no seu terceiro mandato como vereador aqui em Resende, que tem uma experiência no terceiro mandato agora, e falando de política aberta, justamente para quem de repente tá vendo isso, é mais novo, entender que já foi assim um dia. E é, que era possível a gente sentar, sim, bater um papo, é. tomar, e a gente não sair aqui no tapa porque você é de um lado ou de outro. Exatamente. E não, é que política tem que ser conversada e política tem que ser discutida. É o diálogo, Rafa. Uhum. Você tem que ter, e eu tenho que respeitar o seu posicionamento. Sim, Eu tenho que respeitar. claro. A gente tem que fazer um diálogo e eu respeitando o seu posicionamento. De forma alguma, quando a política ela ultrapassa essa linha de imposição, deixa de ser política. Vira guerra. É o que a gente vê hoje aí. É guerra. Por quê? É o que eu quero, o que eu penso é o que é certo. Não, você tem que ter discussão, você tem que ter. O que é política? É a arte de governar. Então você tem que saber. E hoje, Rafa, o que acontece? Pegaram esse viés. Os extremos pegaram esse viés. Pegaram como, Reginaldo? Os extremos, eles querem viver da massa. O que é isso, Reginaldo, viver da massa? Eles querem se manter no poder usando usando argumentações que eles atendam uma parcela da população. Uhum. Então, assim, tá bom para quê? Para quem que tá bom hoje, Rafa? Tá bom para os políticos. A verdade é essa. Tá bom para quem? Tá bom para os políticos. Rafa, Reginaldo, você concorda com o sistema político brasileiro? Não, eu não concordo com o sistema político brasileiro. Eu não concordo. Não concordo. Eu não concordo que tenha mais de 5 mil cidades pelo Brasil, com mais de 100 prefeituras, tem mais de 5 mil cidades num país, com mais de 5 mil prefeituras, com mais de 5 mil câmaras municipais. É um absurdo. Tem A cidade que não política tem 1.000 habitantes, não né? tem 1.000 habitantes e tem uma câmara e tem uma prefeitura, Rafa. Por quê? Porque a política virou um negócio, Rafa. Uhum. Por que o Brasil desmembrou tanto? Porque virou um negócio. Há tempo atrás já começou, né? Por isso que começou essa divisão de cidades. Tem cidades que, por exemplo, Engenheiro Passos. Engenheiro Passos é maior do que muitas cidades aí pelo Brasil, pra você ter Sim. ideia. E hoje eu falo, Engenheiro Passos tem condição de ser uma cidade? Não, não tem condição. Como? Não tem receita? Não tem. Como que você vai própria, manter? Vamos lá, é a mesma coisa de pegar Engenheiro Passos hoje e falar, vou criar uma cidade. Uhum. Não tem. Eu vou ter que criar uma Câmara Municipal e vou criar uma prefeitura. Olha o peso para manter esse sistema, Rafa. Agora, vamos lá. Isso é possível, né? Tem a possibilidade. Aí os políticos se unem, né? Opa, tem possibilidade da gente aumentar o nosso grupo político lá em Engenheiro Passos, tem condição da gente pegar lá em Engenheiro Passos e agregar um grupo nosso lá, criando uma prefeitura e uma Câmara Municipal. E, na verdade, foi assim que foi feito aqui na nossa região. Ô, Rafa, doa a quem doer. Itatiaia se emancipou para poder colocar ali, na época, grupo político. Porto Real, mais um grupo político. Então, quem estava no poder aqui? Quem estava no poder aqui era um grupo político. Mas eles ramificaram, criando cidades, fazendo desmembramento. E por muito tempo, aquele grupo ele acaba ficando ali no poder, no contexto geral. Aí é uma nora que está lá na prefeitura de Itatiaia, né, que a gente municipalizou lá. Então eu tenho um parente aqui que eu coloco lá. Então, na verdade, vira algo, Rafa, muito além do que a população acaba enxergando. Quando eu não estava envolvido na política, eu ficava
como se é um teatro, né? Você está ali no público, você tá sentado ali nas cadeiras. Isso é quando a gente não está envolvido na política. Aí quando as cortinas se abrem, tá todo mundo bonito ali para se apresentar. Sim. Depois que eu me envolvi na política e fui eleito, Rafa, eu passei Da plateia da plateia pro pessoal bonito. e eu fui, não, pro pessoal bonito Mas não. estava sentado lá junto com o pessoal bonito. Eu fui lá pros bastidores. Aham. Eu fui lá para onde trocam as roupas, aonde fazem as maquiagens. Ah, sim. Então, ali você vê o que é a política. Você vê o que é a política, É espantoso? Rafa. É espantoso. Espantoso. Você vê o que é a política quando as cortinas se fecham e todos os personagens tiram as suas Maquiagem. roupas e as suas maquiagens. Mas eu fiquei um bom tempo ali como na plateia. Uhum. Entendeu, Rafa? Então, isso é a nível federal, Rafa. Sim, imagino que política... Hoje em dia, Rafa, o que acontece? O político, ele para chegar na gente aqui, o que ele faz? Ele vai lá, é um deputado federal, ele vai lá, sobe lá na tribuna e faz um vídeo falando tudo aquilo que a gente quer ouvir. Uhum. Aí o vídeo dele chega pra gente aqui. E a gente concorda. Pô, é isso mesmo, é isso mesmo, é isso mesmo, é isso mesmo. Então, quanto mais atrito tiver no país, mais esse vídeo desse político vai viralizar. E mais esse político vai ter força para ficar no poder. E no final das contas, tá bom para quem, Rafa? Tá bom pro político. Então, assim, eu tô me desabafando aqui Sim. num contexto que a gente acaba vivendo, Rafa, muitas das vezes, dentro de uma esfera que tem esse outro lado, né, cara? Quem não se envolve é comandado por quem se envolve. Então, por isso que Reginaldo Geropasso decidiu se envolver na política e hoje está aqui, né, fazendo o meu possível e impossível. Entendeu, Rafa? Fazendo o meu possível e impossível. É o que eu faço todos os dias. Eu levanto com o propósito de fazer o meu melhor, politicamente. Como que é a sua rotina, Reginaldo? Você tem já uma rotina? Terceiro mandato? Imagina, tem a Sim. rotina estabelecida. Como que é a rotina de um vereador de Resende? Né? Porque o nosso podcast, a gente não faz nem ideia de onde pode chegar, porque isso é o legal da internet. Nessa última temporada, nós tivemos, eu acho que 7 ou 9 países assistindo o nosso podcast. Olha aí. Então, só para você que está fora aqui, está no planeta Terra, mas tem outros países, nós estamos na cidade de Resende, 140 mil habitantes, falando com o vereador mais votado de Resende pela terceira vez, e de uma cidade de 2000 e... Hoje, não, eleitores, 2.200 eleitores. 2.200 eleitores. Votos válidos. E só para poder saber também, porque tem Resende, Itatiaia e volta para Resende quem passa. E conta dessa história. Por que tem esse braço? É política. É política? Né? Política. Por que Geropasso ficou entre duas cidades? Entre duas cidades. Política. Né? Porque, na verdade, quando fez a emancipação de Itatiaia, Engenheiro Passo, ela economicamente ficaria melhor com Itatiaia. São 13 quilômetros de Itatiaia para Engenheiro Passo? São 13 de Itatiaia para Engenheiro Passos e de Engenheiro Passos a sua cidade Resende é 30, né? Economicamente falando. Porque o PIB de Itatiaia é maior do que o de Resende. A renda per capita lá em Itatiaia por habitante é maior do que a cidade de Resende. Então, o que nunca ajudou lá em Itatiaia foi a questão política também, né? Porque a cidade era para ser a maior cidade, uma das melhores aqui do estado do Rio de Janeiro. Sem dúvida. Né? Pelo potencial turístico, industrial, localização. Ela está na divisa dos 3 maiores estados do Brasil. Né? Rio, São Paulo e Minas. Rio, São Paulo e Minas. Mas se Engenheiro Passo pertencesse a Itatiaia naquele momento, Itatiaia seria a potência até maior. Porque Itatiaia teria a potência energética que é Furnas, e a indústria nuclear. Então, teria, assim, 2 vertentes, né, de geração de energia e também na questão turística.
né? Itatiaia, a parte baixa do parque está em Itatiaia. E a parte alta do parque, a grande maioria está em Engenheiro Passo, que é Resende. Então, e eu vou te ser sincero, Penedo deveria ter ficado com Resende, pela Outra coisa. proximidade com Penedo. Penedo ficaria com Resende, Engenheiro Passo ficaria com Itatiaia. Politicamente, Engenheiro Passo teria uma força política que, com certeza, faria todo ano de 4 a 5 vereadores em Itatiaia, teria condição de fazer o prefeito da cidade e teria condição de ter o vice ou o prefeito sendo de Engenheiro Passo. A força política do distrito seria muito maior. E através da política é que existem as transformações públicas, né, o Rafa? Porque é através da política que você faz políticas públicas de valorização daquele local. Melhorias, infraestrutura, saúde. Então, quanto mais força política você tem, maior você consegue canalizar dentro de um contexto do que você visualiza de prioridade. Sim. E falando de contexto, né, a gente está falando aqui falando um pouquinho de geopolítica, onde as cidades, nós estamos no trecho extremamente, um dos trechos, uma das cidades mais industrializadas do país, uma das cidades melhores do estado para se viver, altamente industrializado e hoje com potencial de automotivas até maior que o ABC Paulista, onde foi sempre falado como o maior polo, né? Hoje eu acho que está par a páreo ou nós temos o maior polo também, já fomos maior, né? Mas teve contas de recessão e a questão geográfica nos permite uma vantagem muito grande, né? E vieram muitas empresas para cá. E você sabe, Reginaldo, se tem algum projeto de Resende, principalmente, de atrair grandes empresas como foram atraídas em outros tempos? Eu acho que as maiores já faz bastante tempo, né? Vou dizer Volkswagen, Peugeot, que hoje faz parte da Stellantis. E se pensa alguma coisa a respeito de atrair grandes negócios como esse? Rafa, o potencial da cidade, como você bem falou, é gigante, né? Resende, Itatiaia, a nossa região aqui, localização, recursos naturais, né? Assim, excepcional. O Resende hoje, o que hoje acontece dentro da nossa cidade é as empresas de menor porte estarem vindo para a nossa cidade agregando com as empresas de grande porte que hoje já se encontram aqui, né? Assim, eu não para mim não chegou ainda nada em relação a alguma empresa de grande nome, de grande porte, Mas existe políticas públicas Não, para existe atração? políticas públicas Se uma para empresa, atração. de repente, alguém está assistindo a gente aqui, fala, gostaria de levar minha empresa para Resende. Resende tem algo que Resende tem bastantes incentivos na questão de atrair empresas, né, em relação a locais, em relação à dedução de impostos. Então, Resende tem uma gama de questões. Acho que precisa melhorar? Precisa. Mas ela já tem um inicial de atrair empresas aqui para a nossa região. Então, assim, se hoje tiver empresas de grande porte querendo se instalar na região, acredito eu que Resende, sem sombra de dúvidas, devido a todos os fatores, né, é uma cidade que ela leva fácil aí. E a questão, eu conheço todo o Brasil, exceto o estado do Amapá. E o restante eu já visitei todo o Brasil e 25 países. Então, eu conheço 25 países diferentes, todo o Brasil, menos Amapá. E, cara, a parte turística, eu sou nascido e criado aqui, fui dentro do projeto Guarda da Mirim, guia turístico, eu era guia turístico dentro de Furnas e fazia apresentação, e tem um projeto legal lá que tá para voltar a reviver esse projeto de guia guia turístico dentro de Furnas, a usina de funil, que não sei se você sabe, mas é muito peculiar. Só tem 2 tipos desse tipo de usina no mundo, então é um formato que está ali pelas condições geológicas do terreno, que chama uma usina abóbora de dupla curvatura. Então, o estilo de barragem só tem a 3 gargantas na China e essa daqui. Então, é extremamente peculiar esse tipo de usina que tem aqui e é um berço fantástico aí de visitação. E aí, falando de turismo em Resende, o potencial que nós temos, a gente tem o Parque Nacional mais antigo
do Brasil. É o parque nacional mais antigo do Brasil. Aí você vai conhecer, por exemplo, Foz do Iguaçu e visita lá o Parque das Cataratas. Cara, não dá nem pra dizer que a gente tem parque, cara. Não dá nem pra dizer, Reginaldo, que a gente tem. Eu conheço, eu sou frequentador, já fiz todas as trilhas, todas as travessias, já fui inúmeras vezes no pico, nas prateleiras, já fiz Rui Braga, Rancho Caído, Serra Negra, fiz tudo e várias vezes. Então, alguém, se você tá me vendo aqui, fala, não, não conhece o Brasil inteiro, mas não conhece. Não, conheço Itatiaia muito bem. Isso é importante. E já fiz todas as travessias e fui em todos os pontos. Você faz parte de 1%, viu, Rafa? Porque geralmente a pessoa ela não conhece, ela conhece o Brasil todo, mas não conhece a sua região, né? Sim. Acaba não conhecendo. Então, e você não, primeiro você conheceu tudo aqui para depois. Sim, isso aí. E, cara, o que falta, Reginaldo, pra gente, cara, com tanto potencial que a gente tem aqui, de a gente ter mais força no turismo, de fazer algo, cara, é claro que a gente está falando aqui de cidades, mas elas tão próximas, né, que são cidades correlacionadas, acaba que, eu acho que em alguns certos momentos a política pública acaba se misturando quando se fala de Itatiaia, Resende, porque tem tem essa questão da parte baixa e parte alta, fazer parte de Resende e Itatiaia, mas tem alguma coisa já para incentivo do turismo aqui? Ou se fala algo a respeito para os próximos tempos aí? Ô, Rafa, eu penso assim, que realmente quem faz o local, eu tenho comigo. Primeiro são as pessoas. Quem faz o local são as pessoas, né? Eu vou te dar um exemplo aqui. Penedo é Penedo pelo poder público ou pelas pessoas que Penedo se tornou Penedo? Sem dúvida nenhuma pelas pessoas. Pelas pessoas. Uhum. As pessoas que fizeram Penedo. Aí eu volto lá atrás, né? Os primeiros que chegaram, aquela cultura finlandesa, introduzindo aquilo naquele cantinho. Eu estive na Finlândia e conheci a embaixadora da Finlândia. Olha aí que legal, bacana. E fui convidado quando a Finlândia, 100 e poucos anos de emancipação da cultura finlandesa, eu fui ainda convidado para um evento oficial. Que legal, bacana, hein, Rafa? Olha aí. Então, Rafa, assim, lá atrás, é uma coisa de fazer uma trilha. Vou te dar um exemplo aqui. Tem uma área lá em Engenheiro Passo que chama Paredão. E não tinha trilha para chegar no Paredão. A gente pegou e fizemos uma expedição e a gente abriu uma trilha para chegar até o Paredão. Demorou 6 horas para a gente poder abrir a trilha e chegar lá. Primeira expedição. Depois disso, foram outros grupos. Aí demorava em média 4 horas. Hoje, em 2 horas você está lá. Então, o que eu quero dizer sobre isso? Tudo tem que haver um começo. E depois que existe o começo, as próprias pessoas vão melhorando e as coisas vão acontecendo. Isso também são os lugares. Você pega hoje Campos do Jordão, é Campos do Jordão por quê? Porque teve pessoas que visualizaram uma questão turística e investiram dinheiro privado e nisso ele chama o poder público como co-responsável. Igual Penedo hoje. Penedo, quem fez Penedo foi os empresários que criaram Penedo. Primeiro teve um para abrir a trilha, né? Sim. Que foi o finlandês que veio e introduziu aí, né? Junto com os moradores que talvez já tinham naquela região, mas ele criou uma cultura ali de Penedo, uma questão finlandesa, uma cultura bonita e umas construções bonitas, né? E o poder público ele vem a reboque disso, né? Então, a nossa região, Rafa, ela precisa ter pessoas que empreendam voltada para o nosso turismo. Uhum. Tem que ter pessoas que tenham visões revolucionárias e entram nessa linha que vem o poder público automaticamente sendo rebocado por ela. Por que Engenheiro Passos ele não cresceu na questão turística? Pela BR. Por quê? Porque Engenheiro Passos também não foi fomentado para isso, né? Eu vou te dar um exemplo aqui. O Alto da Serra, lá na Garganta do Registro. Tríplice Fronteira. Tríplice Fronteira, né? A Garganta do Registro ela é hoje um point para quem vai, para,
não foi o poder público, Rafa. Ali, em 2001, eu me lembro, as famílias ali com pallet, com barraquinha, com fogão de lenha, de barro ali, fazendo um milho, pinhão, vendendo a cachaça. Então eles iniciaram, eles perseveraram, e hoje a Garganta do Registro é uma potência na questão comercial de produtos da região. Foi uma obra federal que daquela melhoria que Não, aconteceu? aí vem, por exemplo... Federal ou municipal? Foi municipal. Na época, né, o quilômetro zero, foi feito ali aquela bica da Garganta do Registro, né? Então ali ficou por muito tempo aquela bica da Garganta do Registro. Mas o lado comercial e turístico foi a própria população que desbravou, criou, e hoje, todo final de semana, as pessoas vão até a Garganta do Registro para tomar um café, comer um pastel e conversar e pegar a estrada um pouco, né? Aquela região bonita da serra. Sim. Então, assim, o Rafa, eu já fui guia turístico, né, no parque, como eu tenho uma vida muito linkada ao parque, conheço vários guias turísticos. Então, assim, Itatiaia teve o prefeito Carlos Ipê, que veio do turismo. Ele era dono do hotel lá e ele foi eleito com a bandeira muito firme do turismo. Mas o turismo ele não desbravou corretamente lá em Itatiaia até hoje. Se a gente parar e analisar, Itatiaia ainda ela não conseguiu alcançar o patamar de aproveitar a riqueza que Deus deu, que foi aquele parque nacional lá, a represa de Furnas, com aquele Paraíba ali, né? Então, assim, é algo que a gente tem a esperança ainda que... Mas aí entra a parte da população. Um exemplo aqui, a gente acabou de comer aqui, né, uns produtos maravilhosos, que é uma pessoa que decidiu desbravar e fazer aí o Barão de Penedo, né? Charcutaria artesanal. E, quer dizer, tem tudo a ver com o turismo também. Sim. Tem tudo a ver com o turismo. Porque é um produto que ela está fazendo e que o turista vai vir e vai se agradar com aquele produto. E é diferenciado. E é diferenciado. Então ela está fazendo tanto para a gente quanto para quem nos visita, né? Então, assim, é um exemplo do quê? Do empreendedorismo, né? Você vê que... Então, assim, eu acho que tudo no âmbito turístico, quem leva, eu acho que tem que ter os incentivos públicos, tem que ter, mas o empreendedorismo também conta muito. Sim, você tocou um ponto bem importante. Por ser empreendedor, multiempreendedor, hoje eu tenho vários negócios, né? Não só no ramo de segurança do trabalho, também isso aqui é um negócio. E o que eu sinto falta, por exemplo, realmente você foi muito feliz de colocar que a gente vem primeiro, o empreendedor vem, abre a trilha, então eu vim abrir a trilha. Essa primeira trilha, falando do meu negócio, principalmente o meu maior negócio, que é a Safety World, nós completamos agora, dia 12 de março, 19 anos de fundação, e nós estamos aqui em Resende 12 anos. Né? Eu fundei no Rio a empresa, e ela veio para cá, não tinha nenhum funcionário, então todo o crescimento foi aqui. Hoje a gente tem aí mais de 300 colaboradores, né? Olha quantas famílias estão atreladas, quanto a gente contribui para a economia, e a gente temos colaboradores aqui, mas temos hoje espalhados em 22 estados também pelo Brasil. E nós fomos a empresa, em 2022, do último prêmio, a empresa campeã de inovação. E eu ia fazer uma reclamação aqui, mas não posso fazer, porque eu estou diante da única pessoa que reconheceu. Então, deixar aqui meu agradecimento público. O único reconhecimento, só para o pessoal saber, nós somos campeões do Prêmio Nacional de Inovação. Ou seja, a única empresa premiada do estado do Rio de Janeiro, inovação aberta. Nós ganhamos a categoria Inovação em Processos. E quando eu saí lá do prêmio, que eu ganhei aquele prêmio, que é o Oscar da indústria nacional. Desci e muito várias bacana. Pessoas ali embaixo do Sebrae, do sistema Firjan. Cara, quem que ajudou vocês? Quem que ajudou? De onde vocês são? Como assim a única empresa do estado do Rio de Janeiro que ganhou? Ela falou, não tivemos ajuda de ninguém. Aí quando você foi nos visitar, você falou, isso? A gente não... Não, isso aqui a gente tem que... Aí deu foi uma moção de aplauso?
moção de louvor. Foi a É. moção de louvor. Então foi o único É. reconhecimento que nós tivemos. Eu, sinceramente, eu senti falta de... Não é possível, a gente ganhou um prêmio de nível nacional. E por você ter ido nos visitar Foi porque eu e fui ter lá, é. conhecido, ali melhorado o acesso pra gente, é. que foi muito legal. E viu aquilo e falou, não, Rafael, que isso? Isso não pode... Você precisa ser de alguma Motivo forma de ser orgulho, visto. né, Rafael? Foi motivo de orgulho. Quando eu fui e tive o prazer lá de se apresentar a Safety World, sempre te conhecia, né? Eu via isso, a luta, né? Uma luta aí em relação à bandeira mesmo de segurança do trabalho, pegando aí a região começou a ter um crescimento e você ali, né? Tava no Campos Elíseos na época, né? Tinha uma sala no Campos Elíseos ali, várias salas, e várias por ali salas ali, e você foi indo, perseverando com a bandeira da segurança do trabalho, resguardando vidas, né? Porque esse é o propósito da Safety World. E quando eu tive lá, você me apresentou a empresa, eu vi a magnitude, como está uma empresa pioneira aqui na nossa cidade, que faz diversos serviços de segurança em relação a que me chamou mais atenção hoje, vocês fazendo lá reteste de cilindros de respiração autônomo, né? Vocês fazendo aí todo tipo de manutenção da MSA também lá, né? Poucas empresas no Brasil que têm assistência técnica tão estruturada igual a nossa. Exatamente. Então, e o prêmio, eu falei, caramba, rapaz, os caras ganharam um prêmio aí, que bacana, Resendense, tá aqui, olha, é um o Oscar da indústria. Quer dizer, então foi um motivo assim, foi uma pequena maneira de singela de evidenciar isso a nível político, né? Então, a nível político, evidenciar a importância da Safety World, que hoje é motivo de orgulho para a cidade de Resende, né? Então, é isso. Então, há 19 anos atrás, você foi lá e abriu essa trilha, né? Então, e aí, Reginaldo, voltando, eu acho que isso é muito legal que você fez, teve sensibilidade, mas tem vários outros casos também, onde de repente não ser empresário, não tem um contato como a gente esteve sempre próximo de poder ter a oportunidade de você ter conhecido e ter tido também a sensibilidade. Cara, isso aqui precisa de alguma forma ser apresentado, né? E eu acho que falta o poder público dar continuidade nessa trilha e aumentar essa trilha. Sim. Se tem uma empresa, hoje inovação é o carro-chefe para o Brasil, para poder destacar regiões, destacar cidades, destacar empreendimentos. Então, se tem alguém com cunho, com veio tecnológico, que quer trabalhar em inovação, acho que cabe um pouco do poder público incentivar de alguma maneira e aumentar essa trilha desbravada. Você tocou num assunto aqui até importante. Assim, já clareou aqui, né? Via Câmara, tentar elaborar agora um projeto de lei criando o destaque empresarial da cidade de Resende com empresas que tenham, de algum modo, recebido algum prêmio externo da cidade. Então, assim, dá para a gente criar aqui também e fazer anualmente, dá para fazer um projeto de lei, para a gente fazer um evento anual, que uma forma até de incentivo. Junto com a exposição. Junto com a exposição, exatamente. Junto com o evento da Câmara mesmo, próprio, né? Que a Câmara também tem um evento anual, que é a Cidadão Resendense. Dá para a gente poder colocar a empresa destaque. Aí, já, tá vendo? Já nasceu um projeto de lei aqui em relação a uma visibilidade, né, para as empresas e um título também para a empresa resendense que tem aí, sim, então isso é viável, né? Então dá para a gente fazer, porque nesse bate-papo aqui, você vê, olha, é uma demanda. Você sentiu isso na pele. Exatamente. Sentiu o quê? Uma falta de uma felicidade do poder público. O Brasil me conhece, exatamente. Todo Resende me conhece. É verdade, está certo. Entendeu? E a gente tem que valorizar a prata da casa. É isso. E nós, ano passado, nós ganhamos, pela Safety Service, que você viu lá a parte de extintores, nós ganhamos o prêmio da FEComércio, olha só, como legal. Empresa, em primeiro lugar em sustentabilidade. Olha que bacana. Porque toda a nossa água de reuso, todo o pó químico que é gerado na recarga dos extintores, nós fazemos logística reversa e devolvemos isso para o fabricante, ou seja, a gente é impacto zero. Todo CO2 que as empresas convencionais emitem, joga isso na atmosfera, nós sequestramos esse CO2 e fazemos logística reversa dele também. Olha que importante. Nós utilizamos os insumos que seriam descartados para a natureza para poder fazer treinamentos de brigadas de emergência.
também. Ou seja, e nós ganhamos o prêmio de sustentabilidade da FEComércio. Olha Sabe aí. onde eu fui receber esse prêmio, Reginaldo? Onde? Na Times Square, em Nova Olha, York, que cara. motivo de E orgulho, hein, aí cara? eu Que fui, e legal. Resende não me conhece. Que legal, olha aí. Saí, Verdade. fui de entrevista na Band News. Olha que A gente legal. saiu em mais de 50 meios de mídias espontâneas e não teve uma linha em Resende. Resende. Não. Então, A gente tem que consertar aqui, isso, eu estou Rafa. querendo representar aqui É. os milhares de De empresários empresário, sim. de Resende que têm várias cases de sucesso que poderiam, de alguma forma, ter A mais gente vai visibilidade. consertar isso aí. A gente vai consertar, sem sombra de dúvida. É uma demanda e é algo que tem que ser feito. Como que lá fora tem tanto reconhecimento e a gente aqui acaba não tendo, né? Então a gente tem que consertar isso aí. Você está certo. O poder público ele tem que incentivar, ele tem que valorizar, ele está aí para isso, né? O poder público no contexto ele não é pessoas, ele é uma entidade. Então a entidade ela tem que servir a população e valorizar, de fato. Então acredito que a gente vai nessa demanda sua aí, nessa visão que você acabou me passando e que é realidade, a gente vai trabalhar para poder a gente consertar isso aí. Cara, olha que Bacana, legal. bacana. E olha que legal, Reginaldo. É o primeiro bate-papo que a gente tem em política. Cara, a gente veio com propósito, eu acho que tomou uma repercussão que eu gostei, eu acho que é o caminho. Porque como o nosso podcast é muito regional, a maioria das pessoas, a gente tem um alcance. No último, a gente consegue medir isso. A gente teve um alcance de 140 mil, Olha, cara, aqui cara. dentro de Resende. E no total, deu quase 1 milhão de visualizações. Mas quando a gente filtra por cidade, deu 140 mil, ou seja, Caramba. praticamente A cidade toda. viu De alguma forma. Gorte, de alguma forma, isso. Está me dando outra ideia também de trazer pessoas aqui, né? De convidar Sim, outro. E até com você como host aqui também. Não, e vamos, assim, mas eu acho que esse é um vamos projeto trabalhar. para você, Reginaldo. Vamos fazer o Fala Reginaldo, vamos lá falar um pouquinho da história de Gero Passo também, né? Vamos sim, Rafa. E acho que está na hora isso. de democratizar mais. Eu acho que uma das formas que a gente tem de não sei se existe essa palavra depois, mas já estou fazendo um disclaimer aqui, não seria despolitizar, seria despolarizar. Despolarizar. Depois a gente pesquisa se tem. Mas eu acho que seria ter papos abertos como esse. Sim, sem dúvida. Falando... E, Rafa, assim, obrigado também, te agradecendo aí pelo convite. Foi excepcional, muito bom. As pessoas têm que se envolver na política, sim, entendeu? Se o bem existe, o mal também existe. Então, eu acho que as pessoas têm que se envolver para poder saber diferenciar, as pessoas colocarem pessoas corretas, pessoas do bem, sempre representando o interesse coletivo, né? Porque a política ela não é um interesse pessoal, ela tem que ser sempre um interesse coletivo, né, Rafa? E a idolatria de político, eu acho que isso a gente tem que jogar por terra. Não é, né? A gente já falou sobre isso, né? A gente tem que parabenizar, mas não agradecer, né? Então, porque a gente está exercendo um trabalho público, recebendo um recurso público para poder atender a população com excelência. Então, assim, quem se dispõe em colocar o nome para ser um candidato, ele está disposto a tudo isso, né? Então, ele tem que ter um discernimento e uma sabedoria de saber que ele tem que servir, né? Ele não veio para ser servido, ele veio para servir. Ele veio para escutar, ele veio para pegar demanda, ele veio para correr atrás de soluções, ele veio na condição de buscar melhorias para o coletivo, né? Opa, está deficiente aquele setor ali. Vai lá, vai cobrar do prefeito, vai buscar uma solução para melhorar a vida do cotidiano, né? E com isso, acho que a sociedade ela vai tendo um retorno dos seus impostos, que já são muitos, né, Rafa? Sim. E aí vai dando uma sensação de bem-estar que é algo que vai contagiando a cidade toda. Resende hoje é referência, Resende é uma cidade linda, é uma cidade, graças a Deus, né, uma cidade próspera, é uma cidade de pessoas guerreiras e que merecem total apoio do poder público. E é com essa missão, né, que a gente colocou o nome aí. Então, assim, muito obrigado, estou feliz demais, Rafa, e feliz por você, porque conheço a sua trajetória, a tua pessoa, né, a sua luta,
né, cara? Então, assim, você é uma pessoa que merece aí todos os nossos parabéns, porque hoje você aí, através da tua ideia, através do teu empreendedorismo, hoje você ajuda a manter dezenas de centenas de famílias aí na nossa cidade. Então, assim, e não para. É um cara que está empreendendo, é um cara que tem visão. Então, assim, Resende é muito feliz de ter você e pessoas como você. É por isso que Resende é diferente. Aí eu volto naquilo que eu falei. O lugar é feito de pessoas, entendeu, Rafa? Sim. Então as pessoas vão fazendo com que a cidade seja boa, as pessoas vão fazendo com que o poder público ele tenha ações concretas para melhorar a vida do povo. Então o poder emana do povo. Então é basicamente isso e a gente tem que agradecer a Deus pela oportunidade, né, Rafa? A oportunidade de ver você hoje aí e a oportunidade da gente estar aqui trabalhando pela população. E eu só não acabei não falando que eu disse aquela questão do número, que quando eu cheguei eu fui o último lá e coloquei o número de Legal. campanha 444, né? Quando eu cheguei lá na Câmara e quando me entregaram o meu carimbo com o número da matrícula veio 444. Quando eu olhei aquilo, eu falei, pô, eles pegam o número da campanha para poder colocar no carimbo. Aí eu fui na Secretaria Legislativa. Cheguei lá e falei, vou tirar uma dúvida aí, vocês pegam o número da gente da campanha quando é eleito para colocar no carimbo? Aí ele falou, não, é por ordem. Aí ali para mim foi uma confirmação de Deus mesmo, falando, olha, Sim. foi um propósito de Deus na tua vida para você mudar a vida de muita gente. Então assim, ali para mim foi uma resposta que eu tive, entendeu, Rafa? Que muitas das vezes tem muita coisa na vida da gente que acontece e que não é a nossa vontade, e sim a vontade de Deus, né? E hoje eu tenho plena consciência e plena convicção que foi Deus que falou, olha, é, você vai estar lá como vereador para poder melhorar a condição de vida aqui de muita gente que estava à mercê de qualquer investimento público e de qualquer perspectiva, né? Então, cada realidade que eu vejo mudando, cada socorro que eu vejo a saúde prestando, cada melhoria que eu vejo na porta da casa da pessoa, ali eu, comigo, no meu subconsciente, eu falo, pô, obrigado, meu Deus, mais uma missão que o Senhor colocou e está aí cumprida. Então, assim, eu tenho muito comigo, porque a própria palavra, ela fala, o Rafa, que muitas das vezes Deus ele escolhe os loucos para confundir os sábios. Sim. Então, acho que foi mais ou menos isso que ele fez pela terceira vez, trazendo um camarada lá de Engenheiro Passo, que não tem vínculo político nenhum, que não é de família política, e fazendo ele o mais votado da cidade pela terceira vez consecutivo, algo que nunca aconteceu na história de Resende. Então, é para poder confundir a classe política, é para poder confundir e para poder deixar um recado também a todos, né? Se envolvam na política, busquem o melhor, façam o seu melhor, né? A política ela não tem que ser encarada como um negócio, a política não tem que ser encarada como uma empresa, a política não tem que ser encarada, Rafa, como uma mudança de vida pessoal para a pessoa. A política ela tem que ser encarada num contexto de mudar a vida de uma sociedade, entendeu? Servir, né? Servir a população, sabe? Tá ali à disposição mesmo. Então, é isso. A nossa oração lá na Câmara, quando eu entrei, ela fala, e é uma oração antiga, desde quando a Câmara virou Câmara, né? Porque a Câmara antigamente em Resende ela era a prefeitura também. Aí não existia prefeitura. A Câmara de Vereadores, que era o prefeito, era o presidente da Câmara. Então, ele que mandava fazer, era o executivo e legislativo junto, né? Sim. E a nossa oração é ajudai-nos, ó Deus, na bela e difícil missão de bem servir ao povo. Então, ela reflete bem o que é hoje você estar numa esfera política. Reginaldo, você concorda com o sistema político? Não, não concordo. Não concordo, não concordo. Tem muita coisa. Reginaldo, você vai mudar o sistema político? Não vou, infelizmente não. Porque eu sou um grão de areia nesse oceano. Mas, Reginaldo, e aí? Bem, eu estou fazendo a minha parte. Nesse combate a incêndio aí, eu sou uma gota d'água. Estou fazendo a minha parte.
Mas É se todo isso. mundo pensar assim e fazer a sua parte, Exatamente. de grão em grão galinha de papo. Enche o papo. E é isso aí, E, né? Reginaldo, também te agradecer principalmente. Realmente a sua história, como temos no nosso podcast, é uma história inspiradora. Conheço bem a sua história de todo esse tempo. Vejo a sua preocupação, vejo o seu trabalho é diferenciado. E eu falo isso, eu tenho 42 anos, sendo que 32 de Itatiaia e 10 agora de Resende, né? Então, muito mais tempo passando em Itatiaia, mas já te conheço de antes, muito antes de você pensar em ser vereador. Então, de repente, aqui com o Reginaldo, o primeiro vereador participando aqui. Não, porque conheço a sua história, sei que a sua história aqui, ó, a história de sucesso, tem Pô, histórias valeu. inspiradoras. Nossa terceira Valeu, Rafa. temporada são histórias. E a sua história é uma história de sucesso, cara. Valeu. Deus possa continuar Amém. te dando discernimento para que você possa essa difícil missão que é a oração que vocês fazem lá, Sei. que realmente é uma difícil missão de poder se abster e dedicar a sua vida porque a vida pública, né? Imagino, não é fácil. Eu não teria essa disposição hoje mesmo, nunca passou pela minha cabeça, porque eu veio totalmente empreendedorismo e vejo que o que vocês fazem, quem faz de forma séria como você faz, é algo realmente que dedica a cuidar. E seu trabalho tá feito, muitas das coisas realizadas em Engenheiro Passo, só quem conhece, quem é da região aqui, sabe o tanto que foi feito. Então, todo esse elogio também é Valeu. algo de alguém que conhece o trabalho Valeu, que você valeu. fez, não me disseram. Valeu, Tá valeu, todo Rafa. mundo vendo Obrigado que... aí. E parabéns pelo resultado, Valeu. podia ser diferente, terceira vez valeu. como o vereador mais bem votado de Resende, que seja daí para frente realmente, e que principalmente que levante novas pessoas também, que É, isso queira aí. com esse mesmo propósito fazer esse mesmo tipo de política que a gente precisa cada vez mais no nosso Brasil, que cada vez tá mais difícil, tanto pessoal ou um país para empreender. Então, de todos, como eu falei, dos 25 países que eu conheci, nenhum eu gostaria de morar, que o Brasil Legal. é o Brasil ainda, e a Legal. nossa região, É isso isso aí. tudo que eu falei ainda, da falta de reconhecimento, mas Resende é uma excelente cidade para morar e uma excelente região para se empreender também. É por isso Verdade. que a Safety não era nada até vir para Resende. Depois que Bacana. nós viemos para Resende, nós deslanchamos, nós crescemos, porque, como você falou, e tem esse quadro aqui em cima, fala, pessoas precisam de pessoas. Pessoas E esse é precisam, nosso lema aqui É também. isso Nossa aí. empresa, nosso principal produto são pessoas. São. Então, são pessoas e a grande maioria delas também residentes. Né? Então, é a cidade que eu escolhi hoje para viver. Então, não estou mais em Itatiaia há 10 anos, escolhi viver aqui e vejo que as coisas aconteceram muito mais rápido e muito mais acelerados também aqui. Espero de verdade agora com essa renovação em Itatiaia possa tá tendo esse renovo e que Verdade. Deus possa ajudar. Eu falo, toda autoridade é dada por Deus, É isso então aí. que Deus esteja à frente de todas essas autoridades, que é uma autoridade, eu entendo e respeito que toda autoridade é uma autoridade dada por Deus e que eles possam ser abençoados para tocar e fazer diferente aí. É isso aí. Mas obrigado, Reginaldo, Valeu, por Rafa. contar a sua história de sucesso. Eu que agradeço. Aqui no Rafa Podcast. É isso aí. E vamos difundir isso daí. Mas eu tenho uma pergunta para te fazer, para fechar com chave de ouro, Reginaldo. Se você pudesse, que o algoritmo da vida, se você tivesse certeza, essa é uma pergunta quem faz. Para mim, um dos melhores podcasts que tem no Brasil é o do Joel J. Não sei se já ouviu falar dele. Não. Ele, para mim, é um dos melhores perguntadores que tem de podcast. Ele faz uma pergunta no final do podcast que eu tomei como referência também aqui. Se você pudesse mandar uma mensagem aí para os mais de 8 bilhões de pessoas do planeta e que o algoritmo da vida garantisse que essa mensagem ia chegar em todos os meios, em televisão, rádio, outdoor, balão, avião, de sinal de fumaça, qual era essa mensagem que você daria? É uma única mensagem e depois alguém vai ter que dar outra mensagem. Então, se a sua mensagem fosse alcançada para esses 8 bilhões de pessoas. Olha, Rafa, se chegasse aos 8 bilhões de pessoas, eu diria só: ame o próximo. Ame o próximo como a ti mesmo. Eu acho que aí a gente conseguiria fazer uma sociedade e um mundo cada vez melhor, Rafa. É isso. Sim. Ame o próximo como a ti mesmo. Porque a gente se ama. Então a gente tem que amar o próximo da mesma forma.
É isso aí. A gente aperta o botão do enviar aqui. Vou enviar para as 8 bilhões de pessoas. É isso Reginaldo, aí. muito obrigado, meu amigo. Valeu, Rafa. Obrigado aí, viu, cara? Valeu. Eu que agradeço. E aí, Reginaldo, deixa aqui suas redes sociais. Como que as pessoas podem acompanhar seu trabalho no dia a dia? Existe, não sei se é um telefone público ou pelas redes sociais, como as pessoas fazem para te contatar, principalmente aqui de Resende, né? Que quer conhecer mais os seus projetos ou mandar uma sugestão de projeto sem também. dúvida. Deixa seus canais aí. Então tá, Rafa, a gente tá lá no Instagram, a gente tá no Facebook, a gente tem o YouTube também. Tá meio parado, mas tem lá muito vídeo. A gente tem o site. Eu sou o único vereador da cidade também que tem um site com todo o trabalho, todas as indicações, tudo que você quiser saber do Reginaldo tá lá no www.vereadorreginaldoengenheiropasso.com.br. E você tem também pelo Instagram, né? Reginaldo Engenheiro Passos. E o meu telefone, DDD 24 99961-6694. É o meu WhatsApp pessoal. É esse aí. E público? Público. Podemos colocar na legenda aqui, então? Pode colocar aí na legenda, é público. E a grande maioria lá em Engenheiro Passo tem, né? E eu faço o possível para responder a todo mundo, conversar com todo mundo, porque tecnologia está aí, né, Rafa? De acessibilidade, a gente tem que dar o retorno e graças a Deus, a gente tem feito. Então, na rede social, hoje, onde você mais comunica dos trabalhos é no Instagram, né? É no Instagram. E Reginaldo Engenheiro Passos? Reginaldo Engenheiro Passos, no Instagram. Então, pessoal, vai lá no Instagram do Reginaldo Engenheiro Passos, e enche de carinho lá, manda lá, escreve lá, Reginaldo, assisti seu podcast, gostei, curti, manda sua sugestão de melhoria, de ideias, de futuros projetos, como saiu aqui, aí. Tenho certeza que na medida do possível ele vai fazer de tudo para poder levar e ser a voz do povo, né? Esse é o seu papel. Eu tô aí. Beleza. Valeu, muito obrigado, Reginaldo. Eu que agradeço, meu amigo. Até mais. Pessoal, então acompanhem. Esse foi mais um episódio, terceira temporada do Rafa Podcast e histórias de sucesso aqui. Espero que você tenha gostado desse episódio. E lembrando, toda terça-feira um episódio novo e não perca. E daqui a pouco também, não deixe de prestigiar os nossos patrocinadores, tá bom? Um abraço e até o próximo episódio.